Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Diego e nós estamos no nosso quarto episódio da nossa série de problemas da computação, programação, algoritmos, sei lá, chame como você quiser, que podem cair na sua entrevista de emprego. Então já vimos alguns problemas e hoje é a vez de ver um problema da maior frequência, né? Onde eu vou dar uma string e dentro dessa string a gente tem que ver qual que é o caractere que aparece com maior frequência. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar uma estrutura de dados nova que veio desde o ECMAScript 6, que pode ajudar a resolver esse problema e mostrar algumas abordagens, uma forma de raciocínio. Lembrando que essa série é para você que é júnior ou para você que é pleno. Para você que já tem um maior nível de senioridade, talvez a solução que eu apresente aqui, eu sempre priorizo a didática, o entendimento, então talvez a solução que eu trago aqui não seja ideal para você, recomendo que você assista outros conteúdos. Caso você fique aqui comigo e tenha alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, a caixa de comentários está sempre aberta para você. Espero que você goste do vídeo, que esteja gostando da série e eu te vejo no próximo. Valeu! Beleza, pessoal, vamos lá para mais um problema então. Dessa vez, o que a gente vai fazer? Dado uma string, retorne o caractere que aparece com mais frequência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, onde eu tenho essa string que tem 3 A's, tem 4 B's e tem 7 C's. A função que a gente vai implementar precisa fazer o quê? Precisa identificar qual é o caractere que aparece com mais frequência e colocar aqui na tela, no caso, o C. Então vamos dar uma pensada em como a gente consegue fazer isso. E aí, para isso, vamos fazer um simples rascunho aqui. Vamos trazer o exemplo para cá. E vamos pensar então, qual que é o nosso desafio aqui? Bom, a gente sabe que de alguma forma a gente vai precisar iterar essa string. E lembre-se, quando eu digo iterar, eu quero dizer que a gente vai precisar passar por cada um desses valores aqui. Por que a gente vai precisar passar por cada um desses valores? Bom, porque se eu quero descobrir dentro da string inteira qual que é a que aparece com mais frequência, eu vou precisar saber qual que é essa, depois qual que é essa, qual que é essa, qual que é essa, e assim por diante, até chegar nessa última aqui. O que acontece é que toda vez que eu estiver passando aqui, eu vou precisar de duas informações, que é, primeiro, qual é essa ou esse caractere, e quantas vezes... Ou seja, quantas vezes ele já apareceu? Eu preciso responder essas duas perguntas. A primeira pergunta é fácil de responder. Qual que é esse caractere? Bom, na hora que eu estiver iterando aqui, se eu acessar o index desse carinha aqui, eu consigo saber que ele é o A, que ele é o B e tal. A questão é como saber quantas vezes ele já apareceu. E aí, para isso, a gente vai precisar de alguma estratégia para armazenar quantas vezes o A já apareceu, o B já apareceu e o C apareceu, para quando aparecer o B de novo, ele já sabe, bom, ele já apareceu antes, então acrescenta mais uma vez nesse contador e etc. Como a gente não sabe a quantidade de caracteres diferentes que podem aparecer nessa aplicação, a gente não pode simplesmente criar variáveis de contadores e ir colocando ali, né? Eu não posso ir lá na minha aplicação e colocar let A vai ser igual a 0. Aí let B vai ser igual a 0. E aí toda vez que aparece um A, aparece um B ou aparece um C, eu acrescento nessa lista. Eu poderia até fazer, mas vocês concordam comigo que é totalmente inviável, né? E se eu tivesse... Aqui eu tô falando só de letras, mas e se eu tiver outros caracteres, né? Isso aqui é um caractere, um T maiúsculo, por exemplo. E se eu tiver isso aqui? Isso aqui é um caractere. Se eu tiver isso aqui é um caractere. É um caractere especial? É, mas é um caractere. Então eu não posso pensar dessa forma aqui, tá? A gente vai pensar, por enquanto, somente com letras, mas eu quero que você coloque na sua mente que isso não é uma solução escalável, não é uma solução ideal para esse tipo de problema, criar 20, 30 variáveis e ir atualizando elas. Então a gente precisa pensar numa outra forma de fazer isso. Uma forma da gente fazer isso, uma forma interessante da gente fazer isso, é utilizando a estrutura de objetos. Por que utilizando objetos? Porque pensem aqui comigo. Um objeto ele é o quê? Ele é formado ali, né? Um objeto literal é formado pelas chaves. E dentro das chaves, o que eu tenho? Bom, eu vou ter sempre um valor, né? No caso, uma chave e um valor. Olha só o que eu fiz aqui. Eu posso ter uma chave, por exemplo, chamada B, e ter o número 3. Uma chave C, e ter o número 4. Então, percebam, eu posso criar essa estrutura para responder essas perguntas aqui. Qual que é o char e quantas vezes ele já apareceu. E aí eu posso colocar dentro de um objeto. Por quê? Porque o objeto tem a forma dinâmica de construir isso
sem ter a necessidade de criar as 20 variáveis a princípio aqui. Então, eu vou armazenando somente aquilo que vai aparecendo, o que é muito mais útil. Beleza? Então, vamos dar uma pensada aqui. O que vai acontecer? Acessei o A, o que eu vou fazer? Vou dentro desse objeto aqui, vou criar essa propriedade, e aí, se ela não foi criada, eu coloco o número 1. Se ela já foi criada, eu simplesmente vou acrescentar um número nela. No final, quando eu fizer tudo isso e tiver esse objeto com todas essas letras que apareceram, todos os caracteres aqui mapeados, o que eu vou precisar fazer é qual dos chars apareceu com mais frequência. Então, vou pegar esse carinha aqui e aí eu vou resolver esse problema aqui. E aí, como é que eu vou saber para fazer, né? Como é que eu vou fazer para saber qual é o char que apareceu com mais frequência? Bom, aí eu posso iterar esse carinha aqui no caso. Ó, a setinha querendo colar aqui. Eu posso iterar esse carinha aqui. E aí, na hora que eu for iterar esse carinha aqui, eu vou descobrindo qual que tem o maior valor. E aí, para descobrir qual que tem o maior valor, eu vou sempre salvando aquele que apareceu que tem o maior valor. Por exemplo, estou no A. Qual é o maior valor que apareceu por enquanto? Bom, é o número 1 do A. Então, eu salvo que o A foi o que tem a maior frequência. Putz, apareceu 3 agora no B. 3 é maior do que 1? É. Então, na verdade, agora quem é o que apareceu com maior frequência é o B. E assim por diante. Legal? E aí, no final, a gente vai ter o caractere que apareceu com maior frequência, no caso aqui, o C. Legal? Vamos dar uma pensada, então, como a gente consegue estruturar isso dentro de uma função JavaScript. Bom, vamos começar com o nome da função. Aqui a gente vai receber uma string. E aqui dentro vamos iterar. No caso aqui, a gente não está retornando nada ainda, então vamos retornar nulo. E aqui a gente vai precisar fazer essa frequência funcionar. E aí, já para a gente ter aqui como teste, vamos colocar aqui o console log. Para essa frequência aqui, a gente espera que a resposta aqui seja o C. Legal? Boa. Agora vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? Eu vou precisar iterar esse array aqui. E aí, na verdade, isso aqui não é um array, é uma string, né? Eu posso converter num array, eu posso utilizar aqueles métodos auxiliares que a gente viu nos episódios anteriores, ou então a gente pode utilizar a forma tradicional utilizando um for. Então, no caso aqui, aqui a gente vai iterar da forma tradicional, tudo bem? E aqui, a gente vai ter aqui o C de caractere, que vai ser o caractere que a gente vai estar iterando nesse momento. Então, vai ser a string e aqui o índice que a gente vai iterando. Legal. Agora que a gente tem qual que é o caractere, então a gente já sabe aqui, ó, qual que é o char, a gente vai precisar mapear isso aqui dentro dessa estrutura. Então, vamos criar essa estrutura aqui. Que vai ser um objeto, vou chamar de mapa, porque a gente está mapeando. E vamos fazer o seguinte. Se o mapa, aí eu pego essa propriedade aqui, ó. Né, eu pego esse C e verifico se ele já tem aqui dentro. Bom, se isso aqui for igual a undefined, afinal, se eu tentar pegar um atributo de um objeto que não existe esse atributo, ele vai me dar undefined. Então, eu sei que não existe esse atributo lá dentro ainda. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer que mapa C vai ser igual a 1. A partir do momento que eu faço isso, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar a letra C e vai fazer exatamente esse passo aqui, ó. Ele vai criar isso aqui. Ele vai falar, bom, o caractere é o A, então eu coloco o número 1 lá. Agora, se esse valor não for undefined, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu preciso aumentar esse valor aqui. Então, eu vou pegar esse valor que tem aqui e vou aumentar em 1. Por quê? Seria o caso, por exemplo, quando eu passasse para o segundo A. Bom, já tem esse valor, né? Se eu pegar desse objeto, já vou ter mapeado lá. Então, não vai ser undefined. Então, eu tenho que pegar e atualizar. Então, ele vai lá e vai acrescentar o 2. Legal, vamos fazer esse primeiro passo aqui e vamos ver como é que fica o nosso mapa. Então, vamos dar um console log aqui. Beleza, olha só. Então, a gente tem o A, o B e o C. Então, o A tem 3. O B, acho que eu tinha falado que tinha 4, mas eu vi errado aqui, ó. Na verdade, são 3 também. E o C aqui a gente tem 7. Ou seja, quem é o maior é o C. Agora a gente precisa para a segunda parte da nossa solução, que é qual dos caracteres apareceu com maior frequência, com mais frequência. Bom, eu tenho o meu mapa. Agora esse mapa é um objeto. E eu preciso iterar esse mapa. E como é que a gente faz para iterar
um mapa que é um objeto? Bom, a gente vai precisar iterar um objeto. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar a estrutura do for-in. Como é que funciona essa estrutura do for-in? O for-in ele vai iterar por chave dentro do objeto. Então, olha só que interessante. Se eu fizer aqui um for, e aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar chave. Aqui a gente vai colocar o in, que seria o mapa. O que eu quero que aconteça, né, então? E aqui a gente fecha com os parênteses. Ou seja, para cada chave dentro do mapa, vamos colocar um console aqui para a gente entender o que acontece nessa estrutura. Olha só. Estão vendo que ele me devolve o A, o B e o C? Ou seja, ele devolve todas as chaves. Então, o in ele vai iterar as chaves desse meu objeto. Legal? E aí, o que eu vou fazer, então, na hora que eu for iterar cada uma dessas chaves? Bom, eu preciso saber o valor que ela tem para saber se ela foi o maior ou não. E aí, para isso, como eu vou iterar esses valores aqui, eu vou precisar acumular esses valores fora dessa iteração. Então, vou ter aqui um let que vai ser maior frequência. E aí eu começo com 0, afinal, eu não fiz nenhuma iteração ainda, então eu começo com 0. E aqui, puxar com maior frequência. E por enquanto ele começa com nenhum. E aí, como eu já tenho aqui a variável que eu vou querer retornar aqui, ao invés de retornar null, já posso retornar esse valor aqui. E o mapa, aqui a gente não precisa mais fazer isso. Então, beleza, como é que eu vou iterar então? Eu vou fazer o seguinte, se o mapa com a chave que ele está iterando, certo? Tem um valor maior do que a maior frequência, ou seja, eu comecei com 0, imagina que ele foi lá no A, ele viu, bom, o A apareceu a primeira vez aqui agora. O A tem uma frequência maior do que 0? Vai ter, porque se ele está lá no mapa, né, ele apareceu pelo menos alguma vez. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atualizar. Então, o char com maior frequência. Agora vai ser quem? Vai ser quem está lá no mapa-chave. Certo? Ou melhor, aqui vai ser, né, só a chave. Ou seja, vai ser a letra. Então, aqui vai ser A, vai ser B, vai ser C. E aí sim, a maior frequência eu preciso atualizar. Porque quem apareceu com maior frequência agora não é mais o 0. É o valor que apareceu acumulado aqui. E onde eu pego esse valor? Aí sim, mapa-chave. Dessa forma, o que eu tenho? Eu não preciso fazer nenhum else, porque se o valor não for maior, não me interessa, ele passa para frente. Ele vai pro próximo. Então, estou iterando para cada uma das chaves. Quem são as chaves? São as letras. Cada uma das letras que eu passo, eu vou verificar. Ele é maior que a frequência, o número associado é maior que o número que eu tenho como maior frequência? Eu começo com 0. Então, o primeiro sempre vai passar esse valor. Então, sempre a primeira letra vai ser a que tem a maior frequência. Então, ele vai lá e vai salvar. Aí vai para a segunda letra. Bom, a segunda letra tem uma frequência maior do que a primeira letra que eu tinha? Se tiver, eu atualizo. Se não tiver, eu não atualizo. E aí sim, na hora que eu rodar aqui, a gente tem a resposta do C. Se eu colocar mais Bs aqui agora, ou melhor, aqui embaixo, ele vai ter que aparecer que agora é o B. Certo? E se eu tiver valores iguais, você consegue me falar qual que é o valor que vai aparecer? A, B ou C? No caso, vai ser o A, porque a gente não está colocando maior ou igual, né? Se eu colocasse um maior igual aqui, aí sim, ele atualizaria para o C. Então, no caso onde você tem a frequência igual, a gente permanece com o primeiro mesmo. E tá bom assim. Agora vamos só falar um pouquinho sobre como o ECMAScript 6 pode ajudar um pouquinho nessa solução em alguns aspectos. Quando a gente faz esse tipo de iteração aqui, no caso a string é um tipo de dado que ele é iterável. Ou seja, dentro da implementação nativa do JavaScript, ele é um tipo de objeto que tem propriedades de iteração. E qualquer objeto iterável a partir do ECMAScript 6 pode ser iterado através da estrutura do for-off. Isso significa que, ao invés de fazer essa estrutura aqui, eu poderia substituir por for. Aí aqui a gente coloca uma variável, que no caso vai ser bem parecida ali, por exemplo, chave, ou chave não, né? Aqui C, que a gente tinha colocado aqui, né, de caractere. Off, aí no caso, onde eu quero iterar, que no caso o que eu quero iterar é string.
faça. E aí eu encapsulo isso aqui. E aí eu posso ter essa estrutura aqui dentro. Só que aí eu não preciso fazer mais esse passo, né? Porque o C já vai estar aqui. Então eu só preciso trazer essa estrutura para cima. E aí fazer exatamente a mesma coisa. E aí eu posso acabar com essa estrutura aqui embaixo. Legal? E aí vocês vão ver que o resultado vai continuar sendo o mesmo. E aí vamos só pegar aqui, ó, validar o nosso exemplo original, né? Ele continua sendo o C. Legal? Então a estrutura do for-off ela funciona para objetos iteráveis. E aí você tem aqui a possibilidade de tratar nativa os objetos que são mais comuns ali, né? A string, o array e mais alguns outros que a gente pode tratar mais para frente. Legal? Outra coisa interessante aqui é que aqui a gente acabou utilizando um objeto chamado mapa, né? Que vem dessa ideia de você mapear uma chave com o valor. E na realidade isso é uma estrutura de dados, né, que realmente foi integrada ao JavaScript, que se chama map. E nós conseguimos, a partir do ECMAScript 6, utilizar essa estrutura. Então ficaria aqui new map. E aí como é que funciona esse mapa, tá? O mapa ele vai ter uma ideia bem parecida com o que a gente já fez aqui nos objetos. Na ideia de que você tem uma chave e você tem um valor associado a essa chave. Você pode ter valores iguais, mas você não pode ter chaves iguais, porque senão você não consegue diferenciar esses valores. Ou melhor, você não consegue identificar cada um dos registros. E aí, uma vez que você tem estrutura de mapa, o que você consegue fazer é alguma coisa desse tipo aqui. Ao invés de pegar o mapa C, você pegaria mapa.getC, ou seja, pega a propriedade dessa chave aqui. Se for undefined, aí você faz mapa. E aqui, ao invés de fazer dessa forma, a gente falaria set aí, que esse caractere vai receber o valor 1. Legal? E aí, o que a gente poderia fazer aqui, seguindo a mesma lógica, é pegar o valor anterior. Então aqui, pega o valor, posso chamar aqui, por exemplo, de anterior. E colocar aqui anterior mais 1. Legal? Então esse get, ele pega o valor através da chave. E o set você está inserindo um novo valor nesse mapa. Uma vez que você está fazendo isso, aqui embaixo, agora que a gente tem o mapa, não por acaso, o mapa também é uma propriedade iterável. Então a gente consegue fazer para cada chave no mapa. E aí, no caso aqui, a gente tem que fazer os valores. Então, só para a gente ver o que acontece aqui, ó. Vamos colocar aqui o que ele coloca aqui como chave. Beleza, então olha só. Na hora que a gente coloca aqui, né, o off como iterável aqui, vocês vão ver que ele te dá uma dupla aqui, né? Ele te dá o A, que é o valor inicial, e o valor que ele recebe aqui desse lado. E a gente consegue iterar o mapa dessa forma, assim como também a gente consegue somente iterar, por exemplo, pelas chaves. E aí você coloca keys aqui, e aí na hora que a gente itera aqui, vocês vão ver que ele devolve somente as chaves, ou você pode colocar somente os valores aqui. E aí ele te dá somente os valores. Se a gente pegar somente as chaves, olha só, a gente consegue seguir essa mesma estratégia que a gente já tinha feito aqui. Então eu posso excluir isso aqui. E aqui no mapa, a gente já viu que para pegar o valor, aqui ficaria get. Se for maior que a frequência, então o char com maior frequência vira a chave que a gente colocou aqui. E aí, no caso, a maior frequência vai ser o valor que a gente tem aqui. Legal? E aí, a princípio, a gente tem que ter um mesmo resultado. Então, no caso aqui, eu tenho o C, vamos colocar o A com maior frequência aqui, a gente roda, a gente recebe o A. Então, percebam, existem várias formas de resolver esse problema. Aqui eu aproveitei para mostrar para vocês a questão do for-off, que ele é uma estrutura para objetos iteráveis, e aí a gente tem vídeos aqui no canal sobre objetos iteráveis, o que isso significa, dentro do ECMAScript 6, mas a string, assim como o próprio mapa, que foi a estrutura que eu mostrei depois para vocês, são objetos iteráveis. E aí quando você faz o for-off aqui, ele segue uma lógica bem parecida com o for-in, no sentido de que você vai pegando cada um dos elementos que está dentro e coloca aqui. No caso do mapa, eu mostrei para vocês que se a gente coloca somente o mapa, ele te devolve
um array, né, com os dois valores, a chave e o valor. No caso aqui, como eu quero iterar somente as chaves, a gente pode utilizar a função keys, assim como eu consigo utilizar a função values aqui para pegar os valores. Tá bom? Ele tem mais algumas funções aqui que a gente poderia utilizar, inclusive nessa linha aqui, a gente fazer o get, eu poderia fazer mapa.has, do tipo, tem essa chave já inserida dentro desse valor, e ele vai te dar verdadeiro ou falso. E aqui a gente teria a mesma funcionalidade. Legal? Então a gente pode inclusive utilizar o has aqui ao invés de fazer aquela comparação com o undefined. O efeito é o mesmo. Então espero que vocês tenham entendido essa solução, tenham entendido essa forma aqui, e aí dê uma olhada aí no canal que tem mais vídeos em relação a essas estruturas utilizadas aqui.